Obrigado, meu amigo. Ok, hoje nós vamos falar aqui, meus amigos, sobre o capítulo 2, sobre o que Deus faz por nós para nos ajudar a realizar o impossível. Ele nos abençoa com paz e amor. Inclusive, o hino que nós cantamos aí na abertura é, é um hino que nos ajuda a lembrar onde é que a gente pode encontrar paz e essa paz que vem de Cristo, né? E as bênçãos que advêm dela. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso e como essa paz e o amor de Cristo podem nos ajudar a realizar o impossível em nossa vida, tá bom? Então, para começar a falar desse assunto, o presidente Nelson, quando ele fala desse capítulo, logo no início, ele começa falando de algumas circunstâncias da nossa vida mortal que diminuem a nossa paz. Sabemos que nós estamos aqui na mortalidade, nós estamos passando por um período de testes aqui nessa terra, e nós vamos passar por várias situações, e algumas delas vão diminuir nossa paz, né? E eu queria perguntar de vocês, queria que vocês pudessem me dar alguns exemplos de circunstâncias na mortalidade que podem diminuir nossa paz pessoal. Queria que cada um pudesse me dar pelo menos um exemplo. Circunstâncias que vocês observam hoje em dia. Para diminuir nossa paz pessoal. Quem leu a designação também quiser compartilhar algo que o presidente Nelson me ensinou, se tiver outra ideia, Posso falar? pode. É, eu acho que uma das circunstâncias é as mídias sociais, porque hoje em dia tem uma vasta quantidade de assuntos que as pessoas entram, mas que muitos deles causam ansiedade e tiram a paz das pessoas. Muito bom, Sabrina. A gente até viu isso no semestre anterior, no curso Vivendo em Paz e Enfrentando a Ansiedade, com o Evangelho de Jesus Cristo. As mídias sociais hoje, elas podem ser um meio de tirar nossa paz, sim. As- Tanto as notícias como a questão das comparações, né? As coisas que a gente vê, né? Enfim, outras coisas lá podem tirar nossa paz ou diminuir. Obrigado. Gabriel, queria compartilhar algo? Não, eu só tô testando aqui o negócio do meu fone aqui, que eu tô ouvindo de fone que a minha esposa tá ouvindo outra coisa aqui. Mas tem bastante coisa, tá me ouvindo? Dá pra me ouvir? Tô ouvindo bem. Ah, tá. Então tem muitas coisas, né? Acho que eu ia compartilhar isso que a Sabrina falou também, né? Sobre as redes sociais, né? As redes sociais realmente tiram muito a nossa paz, né? Principalmente quando você acompanha tudo, o mundo, o giro de notícias. Você se preocupa demais com isso e isso tira a sua paz, né? Você não consegue dormir, mas entretanto tem outras coisas, né? Pelo menos criação de filho. São coisas que você fica perdendo paz às vezes, pensando em coisas que você pode fazer para criar ele melhor ou livrar ele das dificuldades do mundo e das armadilhas de Satanás. Então tem muita coisa que a gente pode listar, né? São listas infinitas Verdade. de Verdade. coisas. Obrigado, Gabriel. Muito bom. É, As guerras, né? As guerras, os conflitos que nós vemos, as doenças, uma morte prematura, o desemprego, às vezes, como você falou, né? E o presidente Nelson falou, de fato também a lista é grande, né? E isso é uma certeza que a gente pode ter, viu? Mais cedo ou mais tarde, se não agora, mas em algum momento vida, nós vamos passar por circunstâncias em que nossa paz pode ser diminuída e é importante a gente saber onde a gente pode encontrar uma fonte verdadeira de paz duradoura, né? E essa fonte é o Salvador Jesus Cristo. E o presidente Nelson ensina um pouco sobre isso, né? E ele compartilha algumas escrituras ensinando sobre isso.
Firmino, você poderia ler para nós esses dois versículos? Não sei se o Firmino consegue ler. Ou o Jair. Consegue ler, Jair? Consigo sim. Isaías não. Ah, Vai lá, Jair. qual é a fonte de paz desculpa. Qual é a única fonte de paz verdadeira e duradoura? Isaías 9:6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros. E seu nome se chamará Maravilhoso, Conselheiro Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Em João 14:27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Beleza, obrigado, Jair. Olha só. Nós lemos em Isaías esses atributos, né, esses títulos do Salvador Jesus Cristo, entre eles Príncipe da Paz. E nós vemos aqui que durante o ministério mortal do Salvador, ele fez essa promessa, né? Deixo-vos a minha paz vos dou. Mas ele falou que não vou lá dou como o mundo a dá. Então, eu queria perguntar para vocês, amigos, que tipo de paz é essa que Cristo nos oferece e que o mundo não pode nos dar? Vocês conseguem me explicar que tipo de paz é essa? Que ele fala, minha paz vos dou. Que tipo de paz é essa que Cristo nos dá e que o mundo não pode nos dar? Vocês acham? Fábio, eu acredito que, na realidade, tive uma experiência bem recente em que, né, isso é muito boa, por sinal, para mim, né? Mas em que eu acredito que a paz que o Salvador ela nos dá, ela é personalizável. Ela é algo que é personalizável para o meu momento e para mim, no momento que eu estou passando e para mim especificamente. O Salvador, ele conhece cada um de nós individualmente, tenho certeza disso. E a paz que ele nos dá através do Espírito Santo, ela é personalizável para o momento que nós estamos. Pelo menos acredito muito nisso, através dessa experiência que eu tive. Então, essa paz que vem do Espírito, ela vai tanto para a nossa mente como para o nosso coração, dependendo do teor do momento que a gente está. E ela vai nos consolar, tenho certeza disso. Então, ela é algo personalizável. Essa paz que vem do Legal. Salvador. Legal, uma característica dela, você acabou falando duas aí, Gabriel. Uma característica dela, dessa paz que Cristo nos dá, é que ela é personalizada, ou seja, ela é muito pessoal, ela é na medida certa para cada pessoa, para cada indivíduo, porque o Senhor conhece perfeitamente cada pessoa, cada indivíduo, e ele usa o Espírito Santo, porque essa paz também é um dos frutos do Espírito. E é esses sentimentos de paz, de conforto, de esperança que vem do Espírito. Então, esse é o tipo de paz que ele dá que o mundo não dá. Muito bom, Gabriel. Tem algum outro pensamento, Jair, Sabrina ou Alisson? Pode compartilhar sobre que tipo de paz é essa que Cristo oferece, mas que o mundo não dá, que o mundo não pode dar? E também eu queria que vocês pensassem como é que a gente pode receber essa paz que Cristo nos dá. Você tem algum outro pensamento? Jair, Sabrina, o Alisson. Sabrina? É, eu penso assim, hoje em dia as pessoas andam muito apreensivas, principalmente as pessoas que não têm o evangelho na vida delas. Apreensivas com tudo, com relação a trabalho, estudos, amizades, o amanhã, o que acontece depois da morte, né? Pessoas, principalmente as que não têm o conhecimento do plano de salvação. Então, a paz que ele fala é uma calmaria
para os dias que vão vir. A mesma calma que a gente sente dentro do templo, né? Respondendo, né, como a gente pode conseguir, eu penso muito no templo, porque é um lugar tão silencioso que traz uma calma para nossa vida, né? Porque o mundo em si ele é muito barulhento e lá dentro não, né? A gente consegue encontrar essa calma. Tem como a gente pensar e refletir sobre o evangelho. Eu acho que essa é a paz que ele traz para nossa vida, quando a gente tem o evangelho na nossa vida, né? Quando a gente tem o conhecimento das coisas, quando a gente sabe que momentos difíceis são para o nosso crescimento, não são fatalidades, não é ele castigando a gente, né? Então, para mim é uma calma. Essa paz que ele traz é uma calma para os nossos dias, principalmente para os dias difíceis. Nossa, vida, muito bom, muito excelente pensamento, né? De fato, o mundo hoje, as pessoas andam ansiosas, preocupadas com o futuro, né? As pessoas querem, se não conseguir prever o futuro, essa ansiedade rouba a paz delas, e a gente consegue ficar em paz, ter essa paz, essa calma dentro de nós, mesmo não sabendo tudo na frente, tudo que vai estar na frente, mas a gente tem fé e esperança de que se a gente for fiel e guardar os mandamentos, a gente pode, como diz as Escrituras, esperar por um mundo melhor, um lugar à mão direita de Deus. Essa segurança que vem de Cristo traz paz para a nossa alma, né? Muito bom, muito bom. E Nelson ensina, que é muito importante, é que essa paz que Cristo dá também, que o mundo não dá, é no sentido de que para o mundo, a gente só tem paz quando a gente não tem problemas, quando a vida não tem problema. Quando a gente está tudo bem na vida, a gente tem paz. É assim que é a paz do mundo. Mas a paz que Cristo oferece é aquela paz que, mesmo com provações, mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio às tempestades da vida, a gente pode ter paz em Cristo. A gente pode encontrar paz nele mesmo em meio aos desafios. Esse é o tipo de paz que Cristo nos oferece. Como a gente pode encontrar elas? Como a gente pode encontrar ela? Uma das formas é através do templo, dos nossos convênios, né? Das fazendo e guardando convênios. E aí, presidente Nelson, ele vai compartilhar alguns princípios de como a gente pode receber essa paz de Cristo em nossa vida. Queria só relembrar esses princípios com a nós hoje. Ah, tirar aqui. Gabriel, você pode ler para nós? Tá vendo aí? Bom, desculpa, Fábio, se ela estava aqui no Desculpa, meu você bolso. estava aqui no meu. Tá bom. A paz pode vir a todos os que sinceramente buscarem o princípio da paz. A paz pode vir a todos os que decidirem trilhar os caminhos do Mestre. Seu convite é expresso em três palavras amorosas: vem, segue. Uma maneira de encontrar a paz ao seguir a Cristo é viver de acordo com os atributos que ele exemplificou. E, de acordo com essas palavras do presidente Nelson, como é que a gente recebe essa paz de Cristo em nossa vida? Uma palavra que ele fala assim, vem, me segue-me. Excelente, Alisson. A gente precisa seguir o Salvador. E ele deixa muito claro que a gente precisa obedecer aos mandamentos de Deus. A desobediência, a gente não falou lá no início, né, das circunstâncias que tiram a paz da nossa vida. Desobedecer a Deus, meus amigos, é algo que tira a nossa paz, diminui a nossa paz. Não seguir ao Salvador Jesus Cristo pode até trazer uma alegria momentânea, mas vai tirar a nossa paz, diminuir nossa paz. Obedecer aos mandamentos, seguir o Salvador Jesus Cristo, isso nos ajuda a ter paz, aumenta a nossa paz interior, tá bom? Obrigado, Alisson. Ele cita aqui o Helder Soares. Ah,
Jair, pode ler para nós? E aí, enquanto o Jair está lendo, pensa aí o que mais a gente pode fazer para receber essa paz em nossa vida, tá bom? Vai lá, Jair. Posso começar? Pode. Meus caros irmãos e irmãs, ao nos, ao, ao nos esforçarmos para desenvolver atributos semelhantes aos do nosso Salvador, podemos nos tornar instrumentos de sua paz no mundo, segundo o modelo que ele estabeleceu, convindo-os a pensar sobre como podemos nos tornar pessoas que edificam e apoiam, pessoas que possuem um coração compreensivo e clemente, pessoas que procuram o que há de melhor nos outros, lembrando sempre que, se houver qualquer coisa virtuosa, amável, de boa fama ou louvável, nós a procuraremos. Obrigado, Jair. E agora, como é que a gente recebe? De que outra maneira a gente pode receber essa paz que Cristo nos oferece? De acordo com o que o Ada Soares ensinou aqui. Seguir o modelo que foi estabelecido pelo Salvador. Indo esse modelo, né, estabelecido pelo Salvador. E ele falou de tornar pessoas que edificam e apoiam. E é interessante que ele também fala de sermos esses instrumentos de paz no mundo, né? E isso tem muito a ver com o que o presidente Nelson falou na última conferência agora. Ele já falou na última conferência, ele já deu um discurso sobre isso numa conferência geral, de precisa-se de pacificadores. Uma forma da gente receber a paz que Cristo nos dá é sermos pessoas que levam a paz onde quer que a gente esteja. É ser pessoas pacificadoras, ser pessoas que edificam, que apoiam, que evitam contendas, pessoas compreensivas, pessoas que virtuosas, né? Esse tipo de pessoa também ajuda, esse tipo de pessoa também nos ajuda a receber a paz que Cristo oferece, né? Gabriel? Fábio, tu acha que a gente consegue ser pacificadores mesmo tentando defender a verdade incisivamente? Se eu acho que se nós podemos ser pacificadores mesmo tentando defender a verdade, Porque, tipo, vou te dar um exemplo. Tem algumas pessoas que lá sejam, pelo menos a minha esposa, outro dia, a gente estava comentando aqui, ela falou que às vezes pode parecer um pouquinho até forte demais falar sobre que o casamento entre homem e mulher foi instituído de Deus e falar para as outras pessoas isso, que outras coisas que vêm é gambiarra de Satanás. Tu acha que isso pode ser. Para mim é a minha opinião. O casamento foi ordenado por Deus, é homem e mulher. O que vem é gambiarra de Satanás. E acabou, porque a lei de Deus é imutável, ela não vai mudar. E tu acha hum, que a gente consegue ser pacificador tentando defender a verdade assim? E hoje em dia as pessoas, qualquer coisa, as pessoas se ofendem, né? Também. sim, sim, entendi. Antes de eu responder, boa pergunta, Gabriel, obrigado. Antes de eu responder, alguém tem um comentário sobre isso? Que queira falar algum pensamento sobre isso? Uma opinião? Por enquanto não. Vai lá, Alisson. Alisson, quer falar algo? Não, eu falei assim, por enquanto ainda não. Ah, tá. Tá bom. Acho que eu sigo um pouco tendo opinião conforme o pensamento e as coisas que o nosso profeta e que os santos faziam antes, né? Acho que é um bom caminho para a gente se inspirar no que devemos fazer ou não. E aí? É muito, muito bom, Gê. É, eu acho que. Eu acho não, né? Eu acho que seguindo esse modelo que o Jair falou dos profetas, né? Dos santos, a gente fica em território seguro, né? Agora sim, é claro que a gente tem que ser esse instrumento de paz no mundo
e temos que defender a verdade também, por um lado. E, e eu acho que a grande questão, Gabriel, é como fazemos isso, sabe? É, é fazer isso. Eu penso que nós temos que fazer isso com amor. E eu acho que normalmente é onde a gente costuma falhar às vezes. Como a gente tem a verdade, né, a plenitude da verdade, a gente não se importa às vezes com a maneira como a gente faz ou a gente fala. E a maneira faz a diferença, como as pessoas vão receber a mensagem. Eu aprendi que a nossa mensagem tem que ter forma e conteúdo. O conteúdo é a verdade e a forma é o amor. Então, quando a gente for defender a verdade, a gente tem que procurar fazer como Cristo faria com amor. Às vezes, em alguns casos, a gente vai ter que ser um pouco mais firme, né? Mas sempre demonstrando amor. Eu tive algumas experiências com alguns membros aqui às vezes alguns membros me perguntaram assim, eu vou te dar um exemplo aqui que teve recente, né? Teve um membro que foi convidado para ser padrinho do batismo de um sobrinho. É isso. A irmã dele é católica, o filho dela ia se batizar e ela convidou ele para ser o padrinho do filho, né? E até então ele veio e me perguntou, presidente, eu posso ser o padrinho do batismo do meu filho? E aí eu só mandei algumas coisas para ele estudar e ele entendeu que não deveria ser. E ele falou, nossa, presidente, mas a minha irmã vai ficar triste comigo, né? Eu falei, às vezes as pessoas vão ficar tristes conosco, meu amigo, pra gente seguir o Salvador Jesus Cristo. Mas eu falei, ó, mas é, é melhor, é melhor as pessoas ficarem tristes conosco, do que Deus ficar triste conosco, por algo que a gente deixou de fazer. E ele fez o que é certo. Ele defendeu a verdade. Ele não apoiou aquela prática, aquele batismo que é contra a doutrina do Senhor. Então, isso, Gabriel, acho que em resumo, tem que ter forma e conteúdo, né? Nossa defesa da verdade. Não sei se faz sentido aí o que eu falei aí. Alisson, tranquilo, meu amigo. Esse negócio da verdade, realmente é verdade, né? Ó, tipo assim, já me perguntaram de surpresa, né? Ah, na, a coisa, né? Os amigos ficam, tipo assim, pra mim, não vou muito bem explicar, né? Mas pra mim, te vender a verdade tem que ter próprio testemunho, né? Isso significa que a pessoa tá confiando, ela vai saber lidar com uma situação, né? Se a pessoa não tiver testemunho, ela não vai conseguir te vender a verdade. Ela não vai conseguir. Mas se a pessoa tiver com testemunho forte, ela vai conseguir, porque a fé dela vai ajudar ela e o Espírito vai estar junto com ela nesse momento. Então, o, se a pessoa não estiver preparada para isso, com certeza a pessoa vai debater junto com ele, né? O inimigo vai tentar, isso aqui não é mentira, não é mentira, isso aqui é tudo falso. Então, se a pessoa tiver testemunho, ela consegue debater, ela consegue o inimigo fechar a boca. Então, se a pessoa não conseguir, totalmente ela vai ser dominada. Por isso que a pessoa se afasta, por causa disso, que ela não se aprofundou o evangelho totalmente, né? Isso que na aula do coro, eu falei muito bem. Quando a pessoa retorna à igreja, a pessoa já vem com essa piadinha, né? Que assim, você veio por causa da sentir saudade, da, o,
eu falo assim muito bem para eles. Não faça uma piadinha, porque ela não vai se sentir, não vai se sentir apoiada, ela não vai se sentir segura. Ela não vai sentir, ela vai se afastar de novo. E a pessoa que é afastada, ela vai ser muito difícil ela tornar a presença do Senhor. Então, é por isso que eu gosto de sentar com os visitantes, porque eu quero que se sentisse bem, que ela volte próximo domingo estar com a gente novamente na Fundamental. Aí, muito bom, Alice. Muito bom. Obrigado por compartilhar. Sabrina colocou aqui no chat. Precisamos lembrar sempre que não estamos aqui para agradar o próximo e sim seguir o exemplo de Cristo. E, infelizmente, às vezes, relações serão afetadas quando colocamos o Senhor à frente de tudo, né? Isso aí. Às vezes, eu sou do princípio, sim, que às vezes às vezes não. Se tiver alguma decidir, é melhor que alguém esteja ofendido comigo do que eu ofender a Deus, né? Eu não quero ofender a Deus jamais. Mas obrigado pela pergunta, viu, Gabriel? Pelos comentários. Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade, tá? E só compartilhando isso, pegando a pergunta do Gabriel, né? Às vezes, nos nossos relacionamentos, né? Quando a gente não é esse instrumento de paz, mas um instrumento de contenda, e a gente entra em contenda com as pessoas, eu não sei se já aconteceu isso com vocês, né? Mas às vezes a gente entra em contenda, e isso, quando a gente briga com alguém, se desentende, e fica aquele rancor, aquela mágoa, isso também não nos ajuda a ter, isso diminui a nossa paz, né? E é nesse sentido que ele fala, a gente tem que tomar cuidado, né? O rancor diminui a nossa paz. Tá bom, então, para fechar essa parte, amigos, eu vou compartilhar um pequeno vídeo para vocês. A gente viu algumas coisas que o presidente Nelson ensinou que tiram a nossa paz. Nós vimos aqui a paz que Cristo oferece, como é essa paz e como a gente pode recebê-la. Agora eu vou compartilhar esse vídeo e eu queria que vocês ponderassem em que situações da nossa vida essa paz e o amor de Cristo podem nos ajudar a realizar o impossível na nossa vida, tá bom? Vou passar esse vídeo e pensa sobre isso, né? Que momentos da nossa vida a paz e o amor de Cristo nos ajudam a realizar o impossível, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui o vídeo. Ah, aqui.
E aí, meus amigos, que chamou a atenção nesse vídeo? Que pensamentos e sentimentos vocês tiveram aí ao assistir esse vídeo? Comentário aí, algo chamou a atenção de vocês? Queria só compartilhar meu testemunho, amigos, como nós vimos nessa mensagem, né? Graças ao Salvador Jesus Cristo, graças à sua expiação, nós podemos encontrar e não só encontrar, mas sermos curados muitas vezes por meio dessa paz, né? Sermos restaurados por meio dessa paz, seja qual provação nós estejamos passando ou venhamos a passar no futuro. Sei que nós podemos ter acesso a um poder grandioso, né? Às vezes, por exemplo, pode ser muito difícil perdoar. Às vezes, por causa da morte, pode ser muito difícil ter uma perspectiva, ou quase impossível, né? Ter uma perspectiva eterna. Mas eu sei que por meio de Jesus Cristo, por meio da sua expiação, por meio da sua ressurreição, essa doutrina, essa verdade pode trazer paz à nossa vida, né? Consolo para a nossa alma. Eu sou muito grato pelo Salvador Jesus Cristo, né? Por ele ser esse príncipe da paz e estender esse poder a nós, né? E eu oro para que a gente possa buscá-lo, né? Buscá-lo quando a gente sentir que a nossa paz está diminuindo de alguma forma, por qualquer circunstância da nossa vida, às vezes até mesmo inesperada, né? Às vezes pode acontecer coisas inesperadas na nossa vida. Quando isso acontecer, a gente possa saber onde encontrar o Salvador Jesus Cristo. Tá bom? Indo para o capítulo 3, o presidente Nelson, ele vai ensinar sobre outro ponto importante, outra bênção que o Senhor faz por nós para nos ajudar a realizar o impossível. E essa outra bênção é ele nos dá dons físicos e espirituais, tá bom? E para começar, logo no início desse capítulo, ele compartilha uma história bem interessante aqui de uma visita que ele fez com a esposa dele em uma viagem, né, que ele fez com a irmã Wendy. Ele conta esse breve relato aqui dessa viagem. G, você pode ler para nós? Perdão, eu? G, não sei se é a G, não sei se ela pode ler, se ela está Posso sim, posso trabalhando. sim. Ah, então vamos Não, lá. posso sim. Se eu vi um violino, é a Carmen, tá? Ah, então tá bom. Recente- Recentemente, minha mulher e eu admiramos a beleza de peixes tropicais em um pequeno aquário particular. Havia peixes de cores vívidas, de diversos tamanhos e formas, nadando rapidamente em uma
um lado para o outro. Perguntei à funcionária que estava por perto: quem alimenta esses peixes, esses belos peixes? Ela respondeu: sou eu. Então perguntei: alguém já lhe agradeceu por isso? Ela respondeu: ainda não. Legal, olha só. E aí obrigado, G. Ele usa essa experiência para compartilhar que muitas vezes na nossa vida, devido ao nosso dia a dia, nós temos a tendência de não reconhecer a ajuda do Senhor, ou as bênçãos, ou as dádivas diárias que Ele nos dá para nos ajudar a realizar o impossível. E tem algumas coisas bem simples, mas muito importantes que Ele nos dá todos os dias para nos ajudar a realizar o impossível e que às vezes pode passar desapercebido e a gente pode e precisa demonstrar mais gratidão por essas bênçãos, né? E aí ele fala um pouco sobre isso, sobre ser grato. E para começar falando sobre isso, ele usa aqui essa história dos 10 leprosos. Ah, deixa eu ver aqui. Não sei se o Yuri consegue ler para nós. Consigo sim. Vocês estão me ouvindo bem? Vamos lá. Estamos ouvindo bem. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Os 9. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Obrigado, Yuri. Olha só, história muito conhecida por nós, né? 9 foram curados e apenas um voltou. Por causa que ele voltou para dar graças, o Senhor disse: Vai, a tua fé te salvou. Relembrando essa escritura, meus amigos, essa experiência da vida do Salvador Jesus Cristo, com base naquela história que o presidente Nelson contou, que às vezes a gente não reconhece também as pequenas dádivas diárias que o Senhor nos dá, eu queria perguntar para vocês como podemos cultivar no coração um espírito de gratidão. O que vocês acham? O que a gente pode fazer para melhor cultivar ou começar a cultivar um espírito de gratidão no coração? Para mim, esse negócio de gratidão, para mim é ser grato, né? Pela vida, pelo trabalho, pelas coisas, né? Mas, tipo assim, eu acho que foi. Não sabe, eu saí com a minha namorada. E quando a gente tava indo pra parada, eu não tava sentindo bem. Eu sentei com ela e falei assim, ó, não tô sentindo bem. Se eu desmaiar aqui, pode chamar uma ambulância aí que eu não, minha pressão tá baixa. E nesse meio, quando eu cheguei em casa, e eu tava bem, tava andando, e quando eu cheguei em casa, tremendo, com febre quase uns 30, uns 30 eu fiz oração. E eu sou grato por ter o poder do sacerdócio, né? Mas meu cunhado estava dormindo. E a única oração que eu posso fazer mesmo é para o Senhor. Porque eu sei que o pastor Charles tem sacerdócio também, né? E ao correr pela manhã, o, minha, pre- minha, a dor do corpo tinha diminuído, né? E eu sou muito grato por ter um pastor amoroso do meu lado, né?
E se a gente fazer isso, ser grato e, e também correr, né? Mas se a gente ser grato por cada momento que Deus abençoa a gente, ele vai consumir mais bênçãos, né? Então, é isso. Tudo isso, obrigado. Obrigado, Alisson. E em tudo dá graças, né? Inclusive nos momentos difíceis, momentos de dificuldade, a gente pode, né, e precisa reconhecer a mão do Senhor em nossa vida. Eu acho que Que a posso gente possa. compartilhar? Pode, Yuri, por favor. Eu acho que assim a gente às vezes espera algo grandioso, alguma coisa, né, de uma magnitude mais ampla, de para poder ser grato a alguma coisa, né? Então a gente espera ter um evento na nossa vida para a gente agradecer. E a gente esquece do nosso dia a dia, das coisas simples. Uma prática que eu costumo fazer na minha vida é agradecer mais as pessoas, né? Dizer obrigado com real intenção, com um sentimento verdadeiro, que aí eu vou reconhecendo que as pessoas estão fazendo por mim, reconhecer as coisas simples do meu dia a dia, a segurança, o alimento, um emprego, um local para dormir, né? Então acho que essas práticas no nosso dia a dia que parece ser simples, mas ela faz um efeito muito grande na nossa vida no decorrer do tempo, né? Então às vezes a gente, em vez de esperar um evento grande na nossa vida, a gente agradece por coisas tão simples que o Senhor nos abençoa, né? Pequenas coisas, né, Yuri? Obrigado. E isso se torna um hábito, né? Acaba virando um hábito em nossa vida, né? Muito bom. Queria que a gente pensasse sobre isso mesmo, né? Como vocês compartilharam. O Senhor nos deu duas dádivas muito importantes, duas dádivas, uma física e uma espiritual. Poxa, sem elas, nós não poderíamos realizar o impossível, sabe? Essa dádiva que a gente precisa ser grato e a gente precisa demonstrar gratidão todos os dias, a dádiva física que ele nos deu, o presidente Nelson ensina, é um corpo físico, nosso espírito. Sem isso, nós não poderíamos um dia ser como Deus é, passar por essa experiência na mortalidade e um dia ser como Deus é. O presidente Nelson, nesse capítulo, ele ensina como o nosso corpo e o nosso espírito nos ajudam a realizar o impossível e a importância da gente cuidar bem deles, porque se a gente não cuida do nosso corpo e do nosso espírito, nós não podemos realizar nada em nossa vida, nem o impossível. Então, eu queria compartilhar só algumas ponderações para nós, tá bom? Para a gente fechar nossa aula, algumas ponderações, perguntas simples, né? Mas que o presidente Nelson fez nesse capítulo, tá bom? Só para a gente pensar, de que forma podemos alimentar o nosso corpo e o nosso espírito? Ponderem sobre isso, tá bom? De que forma a gente pode alimentar eles todos os dias? E por que é importante alimentá-los, né? Ah, eu vi aqui. Sabrina, pode ler para nós? Assim como o corpo exige alimento diário para sobreviver, o espírito também precisa ser nutrido. O espírito é nutrido pela verdade eterna. Nosso corpo exige alimento diário. Nosso espírito, se nós não alimentarmos, podemos morrer espiritualmente. E fracos espiritualmente, nós não conseguimos realizar tudo que o Senhor precisa que realizemos aqui. Então, uma coisa para a gente pensar é como é que a gente tem alimentado tanto o corpo físico como o nosso espírito, tá bom? Por fim, aqui, Gabriel, pode ler para nós? Eita, não estamos Por te mais ouvindo, hein? importante, tá me Agora, ouvindo agora agora? sim. Agora. Por mais importante que seja o corpo, ele serve de tabernáculo para um espírito eterno. Os atributos pelos quais seremos um dia julgados são todos espirituais.
incluem o amor, a virtude, a integridade, a compaixão e o serviço ao próximo. Olha só, né? Hoje em dia, onde as pessoas elas buscam tanto, muitas pessoas aí buscam muito ter um corpo bonito, né? Ter uma boa aparência, se preocupam muito com o seu lado físico. Muitas pessoas se esquecem que esse corpo ele serve de tabernáculo para um espírito eterno e que os atributos que nós vamos ser julgados são os atributos espirituais. E a gente tem que ponderar como é que a gente está em relação a esses atributos. Muito interessante esse capítulo. Convido todos nós a estudarmos um pouco mais sobre ele, né? Mas sem um corpo bem alimentado, um espírito bem nutrido, nós não conseguimos realizar o impossível, que é um dia voltar à presença do Pai Celestial e ser como Ele é. Para isso Ele nos mandou aqui, nascemos e fazemos parte do seu plano de salvação. Então, essa é a dádiva física e espiritual que Ele nos dá para realizar o impossível. Então, testifico disso, queridos amigos. Cada dia que nós vivemos é uma oportunidade que nós temos de ser gratos, de demonstrar gratidão pela dádiva física e espiritual, dádiva física de ter um corpo, de passar pelos testes, de sermos provados, testados, e a espiritual de nutrir o nosso espírito à verdade eterna. Eu oro para que a gente possa todos os dias, queridos amigos, reservar um tempo para nutrir nosso espírito com a verdade eterna. E testifico dessas verdades e compartilho meu testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado aí pela participação e presença de vocês. Nossa próxima lição, nós vamos estudar os capítulos 4 e 5. Ele nos ensina a orar e ele oferece convênios para nos fortalecer, tá bom? Os capítulos 4 e 5, eu vou estar colocando a designação lá no nosso grupo. Vamos encerrar com uma oração. Jair, pode fazer a oração para a gente, meu amigo, por favor?